Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é o meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês a tradução ou explicação de alguns termos literários, ou seja, termos que são bastante utilizados no meio literário e etc, no Booktuber, no Booktwitter, etc. Então aqui eu vou meio que explicar o que esses termos significam e eles podem causar um pouco de confusão, mas o principal motivo disso é porque eles são termos em inglês. Por algum motivo as pessoas elas simplesmente não traduzem os termos que seriam facilmente traduzidos, que tem literalmente uma tradução literal para aquilo. E mesmo assim as pessoas usam o termo em inglês, então por isso que às vezes gera um pouco de confusão e etc. Então caso você não saiba algum desses termos, eu vim explicar eles aqui hoje. O primeiro termo que eu vou trazer aqui é o book trope. Quando a gente fala que um livro ele tá cheio de book trope, é porque é um livro que tá cheio de clichês, aquelas coisas que acontecem que você já viu em mil e outras histórias. Então esse é a tradução ali, sabe? Um book trope são clichês basicamente. O próximo termo é bookshelf tour, que nada mais é do que um tour pela estante. Tem vários vídeos assim no YouTube e no IGTV também no Instagram, de pessoas detalhando a estante, mostrando cada livro e etc. E então isso é um bookshelf tour, que é um tour. O seguinte termo é um termo em português, que é gatilho. Quando a gente fala que um livro tem muito gatilho e tudo mais, é porque os gatilhos são para sinalizar que aquele livro tem assuntos sensíveis dentro da história, que para alguns leitores pode causar incômodo. Então, se um livro ele vai falar de temas muito sérios, como violência explícita ou abuso, por exemplo, a gente geralmente nos livros coloca, antes de começar a história, que tem aqueles gatilhos. Um exemplo mesmo é a Netflix, que eu vou dar aqui um exemplo de filmes e séries, mas sempre que você começa alguma série ou filme, antes do episódio ou do filme mesmo, ele coloca lá em cima sobre os temas mais pesados que aquele episódio vai tratar. E dessa forma, aquelas pessoas que têm algum gatilho, alguma sensibilidade com aquele tema, pode ou assistir de uma forma que ela já esteja mais preparada, já esteja esperando aquilo, ou de uma forma que ela evite assistir, porque sabe que aquilo não faz muito bem pra ela. O próximo termo é plot twist, que podia ser literalmente traduzido para reviravolta. O plot twist ele é um acontecimento surpreendente na trama, uma reviravolta mesmo. É quando a história está indo por um rumo e acontece algo que muda totalmente o rumo da história, que surpreende muito o leitor, então a gente dá o nome para isso de plot twist. O seguinte termo é o book haul, que é quando uma pessoa ela faz uma exposição de livros que ela ganhou ou comprou. Então tem vários vídeos desse no YouTube, realmente eles têm muita visualização, que é quando uma pessoa em determinado espaço de tempo ela adquiriu uma quantidade de livros e aí ela vai fazer um vídeo mostrando os livros que chegou naquele mês para ela, que ela acabou comprando. Então tem isso. E o contrário de book haul seria o book unhaul, que é uma lista de livros que serão doados, aqueles livros que aquela pessoa está passando para frente. Então, quando ela acaba mostrando que livros são esses, a gente chama de book unhaul. O termo high fantasy é traduzido para alta fantasia, e uma alta fantasia é aqueles livros de fantasia onde absolutamente tudo é fantástico, sabe? Por exemplo, o clássico é Senhor dos Anéis, a história tem um idioma próprio, então tudo ali é muito fantástico mesmo, não existe nada que faça parte do nosso mundo, e aí a gente chama de uma alta fantasia. E o low fantasy é o baixa fantasia, que é justamente quando o autor ele consegue pegar o nosso mundo, o nosso universo, e colocar neles elementos fantásticos. Outro exemplo é Harry Potter e Percy Jackson. Eles são fantasias, têm vários elementos fantásticos, mas ainda assim eles se passam no nosso mundo. O termo ressaca literária, que diferentemente da maioria é um termo em português mesmo, é um momento em que você não tá querendo ler ou que você realmente não tá conseguindo ler, seja porque tem muita coisa acontecendo na sua vida ou realmente não tem aquela vontade, aquele gás de pegar um livro e começar. Então, nesse período, a gente chama de uma ressaca literária, quando você não está conseguindo ler. Você é leitor, você ama a leitura, mas é um período onde você realmente não está muito afim. Geralmente, ele pode acontecer quando você, por exemplo, leu um livro muito, muito bom, e aí você sente que nenhum outro livro que você vai ler vai ser tão bom quanto aquele anterior, e aí pode ser que por conta disso você fique um período sem ler, é bem comum, então a gente começa a chamar esse momento de ressaca literária mesmo. O próximo termo aqui vou explicar é o termo thriller, que é livro de suspense. Quando alguém fala que ela está lendo um thriller, ela está lendo um livro de suspense, que tem elementos de investigação, eles têm alguns mistérios, etc. Mas é isso, basicamente é um livro de suspense. Outro termo é o cliffhanger. O cliffhanger ele é um acontecimento muito surpreendente, mas que ele acontece no final, seja de um capítulo ou de um livro. É o que o autor ele meio que utiliza, principalmente autores de livros de séries ou sagas, para meio que
sabe, capturar o leitor e fazer ele comprar o próximo volume ou ficar muito instigado a terminar logo o livro. Então é isso, é um acontecimento muito surpreendente no final de um capítulo, por exemplo. Ele é basicamente um gancho, é aquilo que motiva o leitor a continuar, ele é um mistério que é aberto nas últimas páginas. Outro termo é o termo hype. Quando a gente fala que um livro ele teve hype ou que ele foi hypado, é porque ele é um livro que teve fama, é um livro que foi muito relevante, que as pessoas comentaram bastante, que muita gente comprou. Então a gente usa o termo hype. E o contrário de hype seria o termo flop, que é quando um livro deveria ter feito algum tipo de sucesso, mas não foi muito bem sucedido, ele não foi tão bem comentado, ele não foi tão famoso quanto as pessoas achavam que seria, então a gente usa o termo flop. O termo sprint é um momento que é separado para a leitura. Geralmente a leitura em conjunto, que pode ser tanto virtualmente ou não, mas é um momento onde você e um grupo de pessoas separa para ler. Não necessariamente vocês têm que estar lendo livros iguais, podem ser livros diferentes, mas é isso que importa, que é o mesmo período que vocês separam para estar lendo. Youtubers mais famosos como a Beatriz Paludetto ou a Bel Rodrigues fazem live na Twitch, e aí elas meio que comentam algumas coisas, e aí elas separam momentos de 20, 40, até 1 hora para levar uma leitura mesmo, para as pessoas ali lerem junto com ela. E é isso que a gente chama de sprint. Ele também pode acontecer em grupos de amigos menores, você ou um grupo de pessoas que você conhece separar para lerem, etc. Então, assim, o sprint é algo realmente bem legal, porque você vê que não é só você que tá lendo, tem várias outras pessoas lendo junto com você. É um sentimento um pouco acolhedor, e nessa quarentena muitas pessoas começaram a fazer isso, criarem salas no Google Meet e compartilharem esse tempo lendo juntos. Eu acho realmente uma coisa bem legal de se fazer. O próximo termo é o TBR, que é o To Be a Read, que nada mais é do que uma lista de livros para ler. Tem várias pessoas que fazem vídeo disso no YouTube, que você basicamente separa, faz uma lista de livros que você pretende ler naquela semana, naquele mês ou naquele ano. E aí as pessoas elas vão lendo, algumas pessoas elas fazem a TBR completa, outras pessoas mudam de opinião e de gosto mesmo, e às vezes não completam a TBR, ou seja, não leem todos os livros que tinham pretendido ler. Mas é um hábito que pode motivar algumas pessoas, você vê ali muito bem, muito claro os livros que você quer ler. E é bem interessante de fazer uma lista, assim, eu acho uma prática bem interessante, mas comigo não funciona muito. Sou uma pessoa que lê muito o que gosta, o que tá afim no momento, então geralmente eu não faço, mas acho que pode funcionar essa prática para algumas pessoas. O próximo termo que eu vou explicar aqui é o termo fanfic. Eu realmente acho muito difícil ter alguém que não saiba o que é fanfic, é uma prática que se popularizou bastante nos últimos anos, então, mas mesmo que tenha alguém que não saiba, vou aqui explicar. Fanfic, ela é uma história criada por um fã. Então, por exemplo, eu acho que é mais fácil explicar através de um exemplo. Tem o Harry Potter, que foi criado pela J.K. Rowling, ela é a criadora oficial e tudo mais, todos os direitos da obra vão pra ela. Mas aí tem uma pessoa que é muito fã de Harry Potter e ele vai lá e faz uma história baseada naquilo. Pode ser só os elementos fantásticos, os elementos de fantasia, pode ser só com os personagens, mas no geral é isso. Uma pessoa é muito fã de uma determinada obra e aí ela meio que faz a própria versão. Sim, é uma coisa que várias pessoas de 12, 13, 14 anos principalmente, essa é a maior faixa etária que lê em fanfic, e é uma coisa assim bem interessante, porque é um fã criando a própria versão da história que tanto gosta e que pode interagir com outras pessoas que também curtem muito aquele universo, então é realmente uma prática bastante popularizada. O outro termo é fandom. O fandom, ele é basicamente uma comunidade de fãs, sabe? Tem fandom de várias coisas, não necessariamente só de livros, mas de bandas de música, de filme, de série. Mas quando você lê um livro, como por exemplo Percy Jackson ou Cor de Espinhos e Rosas, eles são livros que têm um fandom, uma comunidade de fãs muito grande. E quando você se torna um fã dessa obra, você acaba fazendo parte do fandom. Então, esse é o termo que significa isso, uma comunidade de fãs. Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu tentei meio que explicar os termos que são mais utilizados por mundo afora, que são muito recorrentes, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!